Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Olha quem está visitando a gente aqui hoje, meu amigo Wagner Borges. E a primeira vez que a gente está fazendo um vídeo com plateia. Tá aqui a Adriana, tá aqui a Érica, tá aqui o Agamenon, tá aqui o pai da Érica, tá aqui o Otto, tem uma turma aqui, fora os desencarnados que estão aqui para assistir a palestra da gente. Vamos lá. Professor, da última vez, primeiro eu quero te agradecer a presença. Da última vez que você fez a live com a gente, o pessoal veio pedindo muito na sequência para falar a respeito dos chakras. Sim, foi. Aí eu quero que você fale hoje a respeito dos chakras, quem são, como funciona, o emocional, né? Como é que funciona essa coisa toda dos chakras. Tá, vamos lá. Legal estar aqui, Guga. Da outra vez a gente fez online, né? Eu estava em São Paulo. Isso. Você estava aqui e eu vim fazer uma série de palestras no Rio de novo. Aí, que bom que deu tempo de vir aqui na tua casa para a gente fazer. Olha, Guga mora bem aqui numa montanha aqui, toda com vegetação. Fiquei com uma inveja danada. Eu moro lá naquela selva de pedra que é São Paulo. Ele me traz aqui nesse paraíso. O Agamenon fez uma lasanha maravilhosa. Tem café. Eu falei com o Guga, a próxima vez que eu vier aqui, quero fazer live de novo aqui. E viu, Agamenon, prato bom de novo aqui. Eu prometo que a próxima vez que aqui a gente vai botar uma rede, para a gente dar uma descansadinha depois do almoço. Bom, seguinte, para entender os chakras, a gente está envolvido num mar de energia, porque qualquer coisa é energia, né? Até o corpo humano, sendo matéria é energia condensada. Então, outrora, quando se falava de corpo energético, todo mundo imaginava um corpo sutil. Hoje, a gente sabe que até o corpo humano também é uma forma de energia, né? Interpenetrado por outras energias mais sutis. Então, nós recebemos energia de 3 fontes básicas. Energia que vem do céu, do sol, que vem e entra pelo alto da nossa cabeça. Mas, ao mesmo tempo, nossos pés estão colados na Terra, então sobe a energia da Terra, que é mais densa. Então, nós estamos entre um elemento sutil, que é o céu, e um elemento denso, que é a Terra. Nós estamos no meio. A energia que desce aqui, ela vem até a altura da área cardiorrespiratória. E a energia que sobe pela Terra, pelos pés, sobe até o peito também na área cardiorrespiratória. Por quê? Tudo que chega na área cardiorrespiratória viaja pela corrente sanguínea, comunicando a todo o corpo. Então desce uma energia cósmica, sobe uma energia terrestre e elas se misturam na área cardiorrespiratória. Guga, os antigos hindus no yoga falavam assim: meu pai é o espaço, minha mãe é a terra, e ambos se casam no salão secreto do meu coração, significando que o homem está entre o céu e a terra, ele é o meio. Junta também nisso a energia que a gente respira. E a energia que a gente respira também vem para a área cardiorrespiratória. Então nós temos basicamente 3 fluxos de energia: energia celeste, energia telúrica e a energia da respiração. As 3 se mesclam na altura da área cardiorrespiratória e viajam por dentro da corrente sanguínea. E ao viajar, essas energias exalam pelos poros de dentro para fora, formando um campo energético, uma aura. Então, esse campo energético foi chamado de aura, porque a aura em latim é sopro de ar. Você pode ficar 5 dias sem comer, você sobrevive, 5 minutos sem respirar já era. Então, a principal entrada de vida é a respiração. Então, o sopro da vida, que traz a energia que vai gerar o campo energético, a aura. Daí os latinos chamaram de sopro de ar, que é aura. E muita gente entende errado, pensa que é áurea. Não é aura, A-U-R-A. Em latim, sopro de ar. E aí, formando essa aura, esse campo energético, apresenta reações do que a gente pensa e sente nesta média energética, que é a aura. E na aura, então, tem os centros energéticos, que os hindus antigos chamaram de chakras. A palavra chakra significa, no original, rodas de luz ou vórtices energéticos, por onde as energias são exteriorizadas, captadas ou em equilíbrio no corpo. Então nós vamos falar hoje desse sistema de chakras que estão no campo energético. E Guga, isso aqui é uma caneca de água. Ela é matéria. Matéria é energia condensada. Então esta caneca tem uma aura, um campo energético, porque a própria estrutura material dela já é energia, enquanto matéria. Então ela tem um duplo, mas não há variação de pensamento e emoção como num ser vivo. É aí que dá aquelas camadas de cores. Mas a pedra, o mineral, tem uma energia densa, o vegetal uma energia mais sutilizada, o animal já tem aquilo personalizado, e o ser humano. Então nós temos na natureza faixas energéticas por condensação, à medida que há a evolução do ser,
até chegar, pelo menos no caso da Terra, ao ser humano. Mas se a gente comparar com a pedra sendo mineral não tem variação mental ou emocional, nós temos. Então a pedra tem uma aura, mas mais fixa, vibra mais pouquinho. Na nossa aura ao contrário, ela tem uma série de emanações e elas se apresentam nos centros, que são chakras. Deu para a introdução? Perfeito, bem simples, mas muito boa. Alguma pergunta? Não? Então, vocês entenderam tudo. A gente tá aqui assim, de boca aberta pra aula. Esqueci toda a pergunta. Então, foram os indianos os primeiros? Né, a expressão chakra, ela surgiu primeiro na Índia, em sânscrito. É assim, povos antigos, como no Velho Egito e na Velha China, já falavam dessas coisas, mas surgiu nomenclatura diferente em cada cultura. Acontece que na Índia foi o primeiro povo a mapear esses sistemas e nomear. Deixa eu fazer um paralelo. Acupuntura. Os chineses foram o primeiro povo a classificar esses pontos. Os chakras, os hindus foram os primeiros a classificar e nomear. Então chamaram de chakras, né, significando centros energéticos por onde a energia entra e sai. E aí o que aconteceu? Passou-se a falar dos 7 chakras principais. Por quê? Repara, nós temos chakras nas mãos, não fazem parte dos 7 principais. Chakra dos pés, cotovelos. Então, além dos chakras principais, temos um conjunto de chakras secundários. Eles não são importantes como os 7 que estão aqui. Mas, por exemplo, o das mãos são importantes para um curador. Por exemplo, o dos pés, por exemplo, na área da Umbanda. O médium está lá em pé. A aura dos pés dele dilata, parece que ele está afundando no campo energético. Por isso que a gente balança. Ele balança. Na área espírita, vai lá o médium dá o passe, dá essa sensação de dilatação das mãos. Então, existem chakras secundários que não eram estudados na Índia, porque eles priorizaram os 7 principais, e como viviam muito isolados os yogis, eles praticamente não usavam as mãos para projetar energia, projetava direto pelos chakras. Então a parte das mãos, ela foi surgindo modernamente mais no Ocidente, onde ganhou a expressão passe, no sentido passar energia. E essa expressão surgiu no século XVIII, na Áustria, com um pesquisador chamado Franz Anton Mesmer, que elaborou a teoria que você captaria o magnetismo ou energia e poderia passar com as mãos. Daí ele chamou de passe, quer dizer, o ato de passar magnetismo ou energia. Como o sobrenome dele era Mesmer, ele chamou de passe mesmérico, ou passe anímico ou magnético. Um século depois, já na França, quando surge o Espiritismo com o Livro dos Espíritos, que é 1857, depois do Livro dos Médiuns, o Allan Kardec também usava a palavra passe, que já estava em voga há 100 anos antes com o Mesmer. Só que ele criou uma outra classificação. O passe que o Mesmer falava era anímico, pessoal. O passe que Allan Kardec falava tinha um mentor espiritual, um guia junto. Então ele chamou de passe mediúnico ou passe espírita, para significar que o dele era composto, tinha um espírito e um médium, e o passe do Mesmer era anímico. O espiritismo chega ao Brasil e se torna popular, e aí a palavra passe ganha conotações populares. A Umbanda surge em 1908, também extremamente popular, uma amálgama da cultura branca, afro e indígena, também usando a palavra passe. Então no Brasil, se você chegar aqui na rua e falar, vou dar um passe, eu vou tomar um passe, a pessoa fala, qual é o centro que você vai? Ela associa. Só que a palavra passe não é da Umbanda, sequer é a palavra espírita, que ela existia um século antes. Às vezes o pessoal não pesquisa e não sabe disso. E aí, você pega um reikiano, ou um curador prânico, que está passando energia pelo método do reiki ou da cura prânica, você fala assim, Guga, que passe legal que eu estou dando. O sujeito fica irritado. Fala, o que eu faço não é passe, é reiki. Mas você não está passando algo? O termo internacional de passar é passe. Ah, mas eu não sou espírita. Mas a palavra passe não é espírita também, ela tem um século antes. Mas a pessoa não pesquisou, achou que estava agregada a uma área, e aí ela repulsa porque ela não está naquela área, mas o termo era antigo. Então, naquela ocasião, os yogis trabalhavam esses chakras mentalmente, sem usar as mãos, Guga. Então, qual era o preceito que eles usavam para falar do 7? Nós temos o sistema endócrino composto de 7 glândulas endócrinas: pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então, ao observar por clarividência a aura, eles viam bilhões de pontinhos brilhando, mas da cabeça até a base da coluna tinham 7 pontos maiores. Eles ficaram intrigados. Quando eles foram olhar por clarividência, notaram que cada um daqueles pontos correspondia a uma das glândulas do sistema endócrino, que eram 7.
Então eles passaram a considerar que chakra série A, primeira divisão, era chakra que tivesse ligação com uma das glândulas, e haviam 7 glândulas no sistema. Então eles passaram a falar de 7 chakras: topo da cabeça, testa, garganta, peito, umbigo, baixo ventre e base da coluna, né? Quando você fala glândula endócrina, vem da palavra endo, do grego, por dentro. Só há 7 glândulas que produzem hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea, atuando no metabolismo. Então por isso passaram a falar de 7 chakras, não significando que só são 7, mas 7 estão ligados ao sistema glandular. Por exemplo, se a gente tivesse 11 glândulas, os hindus falariam 11 chakras. Sim. Então esse é o parâmetro básico usado na antiguidade, numa época que a medicina não sabia de glândula, e já havia estudos de glândula no Velho Egito, na Velha Índia, por um prisma psíquico, não por um prisma igual a medicina observa na parte anatômica. Então passaram a falar de 7 chakras. Foi o primeiro sistema criado, e os nomes que a gente usa aqui não eram os nomes originais, porque esses nomes foram se adaptando às culturas. Então, por exemplo, o alto da cabeça, você capta energia celeste, foi chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. Qual era a metáfora? O único chakra que aponta para cima. Então é como se ele fosse uma flor de lótus que lentamente vai abrindo as pétalas, como uma flor espiritual abrindo para o jardim do infinito, que são as estrelas, já que ele é o único que está para cima. Então eles imaginaram como uma flor se abrindo para o céu, e chamaram Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas. Quando aqui no Ocidente passou-se a falar de chakras, o primeiro livro em língua inglesa no Ocidente é o livro do Leadbeater da Teosofia, Os Chakras. E ele então, como inglês, em 1926, pegou os nomes originais e converteu para nomes em inglês. Como o inglês não era yoga, ele teve que fazer uma adaptação em aberto. Então ele transformou Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, em chakra coronário, no sentido coroa da cabeça. Como nós estamos no Ocidente, seguimos o padrão de nomenclatura ocidental, mas os nomes antigos eram outros, com uma outra conotação, enquanto que os nomes modernos tinham uma conotação mais ocidentalizada, mais da vida social. O chakra aqui da testa, o chakra aqui da cabeça energiza cérebro, e na descida a glândula pineal, que está no meio, embaixo dos hemisférios cerebrais. Guga, se eu puxar uma linha reta do alto da sua cabeça, atravessando o cérebro, vai incidir na pineal embaixo do cérebro. É linha reta, é anatômica, não tem como errar. Então é o chakra da expansão da consciência. Já o chakra da testa está ligado aos olhos e à captação de informações, e também à clarividência. E ele está ligado à glândula hipófise, a pituitária, que se a gente puxar uma linha reta aqui para dentro, vai encontrar a hipófise. Então é chakra coronário pineal. A hipófise está na frente da pineal, ligada ao chakra frontal. Na internet o pessoal trocou glândula e chakra, cara. Fizeram uma confusão. Não tem como errar, é anatômico. Puxa uma linha reta do alto da cabeça atravessando o cérebro, vai dar na pineal, bem no meio. Puxa uma linha reta aqui, vai dar na glândula da frente da pineal, que é a hipófise. O pessoal não sei como que errou isso, talvez porque os 2 chakras da cabeça funcionem muito junto, e aí a aura da cabeça parece uma luz só. E aí eles fundiram as 2 glândulas como se fosse uma só. Mas esmiuçando na prática tem diferença. Esse é o chakra da clarividência e do conhecimento. Na altura da garganta está um chakra que energiza boca, laringe, faringe, cordas vocais. Ora, energizando cordas vocais, ele é de alta comunicabilidade. Energizando a laringe, ele pega a parte média da respiração. E energizando a boca, ele pega a parte inicial da digestão, que é a mastigação. Então, um chakra que pega a parte da digestão, respiração e comunicação. Então, quando ele está aberto, desenvolvido, é o chakra dos médiuns. Porque na psicofonia, Guga, quando o ser espiritual ou acopla, ou a distância se acopla sem a incorporação, mente a mente, por onde é que vai sair a comunicação se não for escrita? Pela fonação, pela voz. Então, o chakra que coordena a comunicação, chakra. Então, médium de psicofonia tem esse chakra, senão não é médium de psicofonia. Então, é o chakra dos médiuns na hora de passar a informação por o que vem, seja canalizada, acoplada ou mediunizada. Aqui é o alto-falante, né? E é regulado pelo chakra laringe. Então, quem trabalha com mediunidade ou qualquer tipo de captação de lá para cá precisa entender bem esse mecanismo. Tá? E foi chamado em sânscrito de Vishuddha, e em português ele é chamado chakra laringe. Agora, Guga, olha que especial.
Em sânscrito, Vishuddha, tradução, o purificador. Se você olhar a glândula que está ligada com ele, é a tireoide. Qual é a função da tireoide? Purificar o sistema, limpar o sistema. Então, o nome em sânscrito revelava a função da glândula como parte B do chakra. Aí você traduz para laríngeo, a glândula some. O chakra frontal, chamado em sânscrito Ajna, significa em sânscrito comando, e a glândula hipófise é a glândula de comando. Então os nomes originais escondiam a função das glândulas. Traduziu para o português, perdeu-se essa parte. Aí olha, o Sahasrara virou coronário, o Ajna virou frontal e o Vishuddha virou laríngeo. Então a abordagem do yoga era mais filosófica e espiritualista. A abordagem ocidental é mais anatômica. Ela prioriza a parte do corpo. O yoga priorizava a parte psíquica. Essa que é a diferença. Na altura do meio do peito surge um outro centro que trabalha a área cardiorrespiratória, porque o coração bate e os pulmões funcionam. Então ele ganhou um nome que é Anahata em sânscrito, que é a tradução invicto ou inviolado. Eu já vou explicar. Aqui no Ocidente ganhou o nome de chakra cardíaco, mas na verdade não é só cardíaco, ele é cardiorrespiratório, porque a função é integrada. E quando um desenhista por licença artística vai desenhar, tende a desenhar em cima do coração, por uma questão romântica ou afetiva. Mas é no meio do peito, pegando as duas laterais, porque ele é cardiorrespiratório. É o meio, parece um sol peitoral, não é a esquerda. Ele é no meio, envolvendo a parte peitoral inteira. Por que os hindus chamaram de Anahata, que é invicto ou inviolado? Porque a teoria hindu é que o espírito, quando vem encarnar, ele vem e entra pelo meio do alto da cabeça e vem morar por uma vida na câmara secreta do coração. Na hora da morte, ele ascende e vai embora por onde ele entrou. Então mora dentro da câmara secreta do coração o espírito, a centelha vital. Mata o corpo, queima o corpo, picota o corpo, a entidade não morre, ela é invicta. Nada pode molhá-la, nada pode queimá-la. Que arma humana poderia perfurar o infinito que mora no coração? Daí o nome do chakra tem a correlação da imortalidade da consciência. Aí você traduz para chakra cardíaco, some tudo isso. Some tudo isso. Então a abordagem que tinha em sânscrito, ela priorizava o lado psíquico e espiritual. E a abordagem nossa ocidental só priorizou a parte material. Na altura do umbigo tem um outro centro que trabalha toda a área da digestão, que é o sistema digestório, porque a gente come e processa a energia dos alimentos. Guga, quando a gente inspira, em segundos o ar está rodando pelo sangue. Então a energia do ar circula instantaneamente. Mas quando a gente come, o organismo leva horas para poder digerir, para puxar a energia da comida, que é muito mais grossa e demora mais para processar. Então o chakra cardíaco é leve, ele lida com o elemento leve que é o ar. Mas o chakra umbilical é heavy metal, né, cara? Ele lida, ele tem que quebrar as moléculas todas para puxar o nutriente e a energia. Então é claro que esse chakra, ao trabalhar a digestão, é mais denso do que esse que trabalha a respiração. Então os hindus chamaram ele de Manipura. Em inglês ganha o nome de chakra umbilical, no sentido dele controlar toda a área abdominal, os órgãos da digestão e tudo que tem dentro da área abdominal. O nome Manipura, Mani é joia em sânscrito, Pura é cidade. Guga, por metáfora, imagina uma cidade só de joias e o sol do meio-dia incidindo. Uma cidade só de joias vai dar uma reflexão da luz solar enorme. Então quando você fala cidade das joias, significa aparece o reflexo da luz do sol de uma cidade, quer dizer, uma grande luz rebatida, um sol umbilical. Daí você fala Manipura, ganhou o nome aqui de chakra umbilical, tá? E que é o que cuida da parte da digestão e do plexo solar. Agora, Guga, plexo não é chakra, tá? Plexo, você vai estudar aula de medicina, onde tem um conjunto de terminais nervosos formando um emaranhado, é um plexo nervoso. E depois do cérebro, o plexo nervoso mais forte é o plexo solar, que enerva o corpo dando calor. Então o chakra umbilical energiza o plexo que está dentro da parte física, lá atrás, perto da coluna, no meio da barriga. O pessoal, como não estudou isso, fala, o chakra é o plexo solar. O plexo não é chakra. Você estuda plexo em aula de medicina, não chakra. O plexo é físico, mas é energizado por um chakra que está... Aí você poderia falar chakra que energiza o plexo solar, que é o chakra umbilical. Mas aí o pessoal embolou e começou a falar chakra do plexo solar. Que ele não é só plexo solar, é fígado, intestino, é a área abdominal.
Então o nome chakra umbilical está perfeito. E às vezes alguém pergunta assim, Guga, mas eu ouvi dizer que o chakra umbilical é cá em cima. Cara, o nome umbilical está dizendo o quê? Meu umbigo não é no estômago. Não tem como errar isso. O problema é que, além dos 7 principais, tem chakras menores. Tem um no baço, um no fígado e um na boca do estômago. Os 3 são secundários do umbilical, formando um centro só. E aí o pessoal às vezes confunde esse aqui com o secundário dele na área estomacal. E aí dá toda a confusão que a gente vê nesses meios. No baixo ventre tem um outro chakra chamado em sânscrito Swadhisthana, que é a morada do eu ou morada do sol. Esse chakra energiza a parte gênito-urinária, que é uma área ali no baixo ventre reprodutiva. Tem ali as gônadas, que é testículos no homem, ovários na mulher. E no caso, eu esqueci de comentar, aqui é a tireoide. Aqui no peito, o chakra cardiorrespiratório, a glândula timo, na parte alta. O chakra umbilical, a glândula pâncreas, né? E aqui embaixo, testículos no homem, ovário na mulher, as gônadas. E aí, esse chakra foi demonizado aqui no Ocidente. Porque no Oriente, falava-se claramente de um centro chamado Swadhisthana. Em 1926, quando o Leadbeater foi escrever o livro, na Inglaterra, ele era reverendo, e a Inglaterra saindo da época vitoriana, uma época de alto conservadorismo, não se podia falar de sexualidade em aberto. Na hora que ele vai descrevendo chakras, ele falou, este chakra aqui é altamente perigoso, ele só serve para os yogis que trabalham a Kundalini. Como nós somos bons ingleses, brancos e ocidentais, sugerimos trabalhar o chakra do baço no lugar desse chakra. Acontece que baço em inglês se chama spleen, daí ele chamou de chakra esplênico, que é o chakra do baço, que não é um dos principais, não tem glândula, Guga. E outra, tira o baço à cirurgia, você continua vivo. Continua. Agora, alguém fala, mas eu também não faço sexo, mas preciso urinar. E urinar é função vital, só vai ter que fazer hemodiálise. Então não tem como tirar esse chakra, porque ele é um dos 7 e tem glândula, enquanto que esse aqui não tem. Só que na área espírita e também às vezes na área da teosofia, não se fala do chakra aqui e se coloca o baço no lugar. E para escamotear o chakra sexual, funde ele com o da base no espiritismo, chama de chakra genésico. Tudo para evitar a questão sexual, que para muita gente ainda é tabu. Mas no Oriente não havia esse tabu, o Oriente não era judeu nem cristão para ter esse tipo de bloqueio. Tanto que as maiores populações do mundo estão na Índia e na China. Lá não teve ninguém para dizer que sexo era pecado. A maior parte da população está lá porque o pessoal caiu dentro, né? Então tem um chakra chamado chakra gênito urinário, que não é só sexual. E na base da coluna, quando a gente capta energia pelos pés, essa energia sobe, entra pela base da coluna, comunicando energia da terra ao corpo que é da terra, que é o único chakra que aponta para baixo. Essa energia sobe e energiza a coluna, os músculos das costas, o sangue, os ossos, que é a terra, e energiza as suprarrenais em cima dos rins, também chamada de adrenais. Então, por isso, falavam de 7 chakras, cada um estava ligado a uma das glândulas. Então, qualquer outro chakra, fora esses 7, não é considerado primeira linha, mas um chakra série B, e não é que não é importante, mas os 7 vitais são esses. Aí entra chakras das mãos, pés, cotovelos, rosto, têmpora, todos secundários, formando um sistema onde para cada poro tem um microchakra. Guga, me dá tua mão aqui, olha só. Você tem uma aura, dá um campo energético interpenetrante aqui do teu braço. Tá. A tua pele é toda furadinha, com zilhões de poros. Isso. Né? Isso ajuda a gente a desintoxicar toxinas de dentro para fora pelo suor, para limpar o sistema. Quer dizer, o nosso sistema é todo aerado, para poder, por exemplo, chocolate soufflé, lembra que era aerado? Não. Então os poros servem para liberar. A gente sua, nós estamos suando aqui porque está calor, para liberar e aí regular a temperatura, limpar toxinas de dentro. Suar limpa o sistema, né? Então nós temos os poros, são zilhões deles. Se tem uma aura aqui, Guga, que interpenetra, ela não é uma aura fixa. Para cada poro, na aura teria um contraporo, uma contraparte, ou seja, a aura é toda aerada. Não tem como ser um bloco fixo, ela é toda aerada para a energia circular. Então para cada poro teria um microchakra. Então, quantos chakras nós temos? Meu Deus! Zilhões! Um para cada poro. Porém, vai se falar do 7, porque está ligado às 7 glândulas do sistema endócrino. Deu para quebrar o galho a explicação? Então, tá bom. Nossa Senhora! Para mim foi muito bom. Incrível. Nunca tinha feito, quer dizer, não é que nunca tivesse feito ligado, porque sim, a gente estuda, a gente tem, mas você falando... E na verdade, sabe o que eu acho, Guga?
complicaram muito esses estudos. Quando se explica isso mais facilmente, mais natural, aquilo fica mais fácil para todo mundo entender. Mas outrora, quando se estudava isso, era dentro de nichos esotéricos, yogis, então começaram a criar revestimentos para segurar a informação e deixá-la mais complexa para quem não era iniciado. Mas o tempo passou, hoje a informação está muito aberta. Então precisa dar um jeito de trazer a informação de forma mais clara, que qualquer pessoa em aberto entenda. Guga, você não precisa ser yogi para estudar chakra, você não precisa ser médium para estudar chakras, porque faz parte da própria estrutura. Outra coisa, quando você passa energia para alguém, seja com as mãos ou pelo pensamento, você está passando uma energia em movimento. Então os gregos chamaram de energia, que é movimento. Quer dizer, aquilo que dá movimento e vida, atividade, é a palavra energia em grego. Energy, aquilo que ativa, aquilo que te liga, porque sem energia você não se mexe. Então energia em grego é movimento. Já o chinês chamava Chi, a força vital, o japonês chama Ki, a força vital, o europeu chamava fluido vital e o hindu chamava prana. Tudo a mesma coisa com nomenclatura diferente. Então na hora que, por exemplo, se eu estou dando um passe nela, você imagina uma energia em movimento, você não imagina uma energia parada, porque energia é movimento. Então sempre que alguém imaginar energia, tem que imaginar vida e movimento. Se eu pensar nos meus chakras, não são pontos de luz parados, são pontos de luz vivos. E esse é um dos segredos que se escondiam. Coloca movimento na energia que ela flui. Então, se eu vou fazer uma prática e quero pensar no Agamenon, eu não posso só pensar passivamente, tem que pensar de uma forma que vá a algo. Eu penso no bem dele, a energia irradia, não é algo parado. Agora, se eu só estou meditando passivamente na imagem dele, não está saindo energia. Então, qual é o segredo? Põe energia no que você está pensando, que aí você dá vida para ela. Por isso que em grego, energia é vida e movimento. Então, se a gente vai fazer qualquer coisa, é uma expressão do movimento no corpo, que é uma forma de energia. Então não tem como alguém estar vivo sem energia. Então o estudo da energia, ele é básico para a vida. Não precisa ser um estudante espiritual para estudar essas passagens de energia. Pensou em, olhou alguém, a energia sai pelo olhar. Tocou alguém, sai pelo toque. Abraçou alguém, sai pelo abraço. Nós não estamos isolados, porque o pensamento conecta as energias da gente. E aí o hindu isolado trabalhava bem a parte do pensamento. A gente no Ocidente, trabalhando a parte material para fora, esquecemos do desenvolvimento de dentro. Ficamos só com a força muscular e física para fazer. E esquecemos da maior força, que era pensar. Já os yogis, trabalhava bem a mente, não trabalhava o corpo, porque estavam isolados. Em dois aspectos, você via uma interiorização yogi, praticamente saindo da vida. E o ocidental, dentro da vida, sem interiorização. Por isso que agora nós precisamos equilibrar tanto interiorizar quanto exteriorizar, e a gente no meio em equilíbrio. Perfeito. Alguma pergunta? Como é que funciona quando o médium está dando o passe? Essa energia, ela vem de cima e passa ou sai da própria pessoa? Depende, tem de tudo. Normalmente métodos, a maioria de passagem de energia é captando de uma fonte maior. O reikiano vai buscar o rei, a sabedoria, o amor universal. O médium vai buscar a força dos espíritos. Por exemplo, o umbandista busca energia da natureza. Então, as maneiras de captação de energia variam de grupo a grupo, sempre deixando passar e fluindo. Entretanto, na área da Umbanda e na área espírita e também na área ocultista antiga, os próprios sensitivos às vezes projetavam sua energia. Por quê? Muito ectoplasma, muita energia. Você está com o tanque cheio, você enche o tanque do Agamenon que está vazio, o teu não esvazia muito. Aí você fala, esse é remédio de cura, você precisa passar energia, senão ela acumula. Esse não precisa trabalhar só com canalização da energia, não precisa trabalhar às vezes com a dele, porque ele acumula demais. Eu conheci médios que precisavam todo dia exteriorizar energia, senão acumulava, aí ficavam nervosos, ficava numa espécie de TPM psíquica, tenso. Fala, o que está vendo comigo a obsessão? Eu falei, não, dá uma caminhada de meia hora e gasta. Ou passa energia, joga para o mundo. Então existem médiums que acumulam muito. É claro que eles podem trabalhar, mentores vêm, mas na hora que passar a energia, um pouco da dele tem que ir, senão o sistema satura. São os médios de ectoplasmia e de cura. E pode observar, se você passa um reiki tranquilo, uma cura prânica é uma coisa, mas uma doação de energia de cura, de ectoplasma, sai da parte interna. Pode observar um trabalho de cura, quando acaba você está morrendo de fome. Não saiu só a energia, como você achou que era só energia, uma parte saiu
Então dá uma fome de leão. Pode olhar se você faz trabalho de cura. Você fica louco de fome, a glicose cai, chega a dar hipoglicemia, dá dor de cabeça se não comer algo rápido. Nessa hora, Agamenon, você que é vegetariano, se acabou uma reunião, está morrendo de fome, se der um alface, você quer matar a pessoa. Porque você quer algo, não é questão de comer carne, carboidrato, porque a glicose baixou. Você quer um pão, pizza, macarrão, aquela lasanha vegetariana sua cairia no ponto. E aí, o que eu fazia para não cansar os médiuns em grupos de cura e desobsessão? Eu bem jovem tinha descoberto isso. Eu trabalhava numa sessão de desobsessão com 19 anos, cara. Então eu fui me acostumando muito com isso. Os médiuns ficavam muito cansados e doação de energia também. E havia água energizada, na área espírita, água fluidificada, que isso também varia. Por exemplo, eu tenho aqui a água, eu falo, fluidifiquei, passei fluido. Mas se eu trabalho chamando de energia, eu falo energizei. Se eu trabalho na Índia com cura prânica, eu falo pranifiquei. Os nomes mudam. O que eu passei a fazer? Levava jarro de laranjada, a gente energizava a laranjada fluidificada. Todo mundo bebia laranjada durante a reunião. Isso irrigava as cordas vocais e também trazia carboidrato da laranja. Quando acabava a reunião, os médiuns não estavam tão acabados como antes. E eu recomendava, come algo assim que você puder. Mas veja, come algo que tenha carboidrato, para que a entrada de açúcar seja lenta. Se você comer um chocolate, o açúcar estava baixo, entra a carga, o pâncreas joga insulina, daqui a meia hora cai a carga de glicose. Então, açúcar direto não, mas algo que vire açúcar ao longo de algum tempo. Um pedaço de pizza, uma lasanha, pão. Não vai adiantar comer vegetal nessa hora, porque o corpo está pedindo carboidrato. E comer a carne vermelha aí vai ser uma bomba também. Então, o lance é carboidrato. Alguma coisinha. Por exemplo, eu vou mostrar, porque eu estou com a bolsa aqui, e eu ando sempre, como eu vou dar palestra daqui hoje, viu, pessoal? Você daqui para a palestra, eu acabo uma palestra, a primeira coisa que eu faço, ó, aqui é uma bananinha sem açúcar, desidratada. Ela me dá carboidrato sem o açúcar direto. Então, acabou, eu como uma, porque dando palestra 2, 3 horas, né? E aí eu como uma coisa dessa. Então eu aconselhava os médios, pega algo sem açúcar, uma barrinha, alguma coisa, come até você se alimentar melhor em casa. Porque eu descobri que no trabalho de doação de energia, muitas vezes sai junto glicose, albumina, colóide, sais minerais. Seja pelo suor, seja pela doação de energia. Quando acaba, você está com fome. É diferente do reiki, da cura prânica, que são métodos de passagem de energia mais tranquila. Por exemplo, a aura do Guga está aqui. Se eu fosse um guia espiritual no trabalho que o Guga está, eu chegaria, ó, manipularia essa energia, pegaria e jogaria no outro. É uma energia do campo áurico dele. Porém, se eu conseguisse puxar a energia da aura por dentro, já é onde a aura encaixa com as células. Não é igual a aura de fora. Se eu puxar essa energia para fora, ela está mais condensada no ectoplasma. E aí, quando está ligada à célula, quando vem material celular junto, albumina, colóide, glicose, por isso dá uma fome de lascar. Então, nesse caso, a doação às vezes vai da pessoa. Nos outros casos, ela é por canalização, depende do que ela está fazendo. Se o médium que dá passe, que transmite energia, se ele não faz esse tipo de atividade, ele fica com excesso de energia. Isso traz problema físico, problema psicossomático, tontura sem motivo, uma irritabilidade sem motivo assim, sem haver motivo aparente, uma sensação, você vai entender melhor. Pega um domingo que está chovendo muito, você não pode sair de casa, aí ficou assistindo algo, aí comeu a lasanha do Agamenon, depois comeu chocolate, tomou café, passou a tarde comendo coisa, vendo filme. Quando chega no finalzinho da tarde, você acumulou muita caloria e não gastou quase nada, porque está chovendo. Aí Agamenon, ele vai falar assim, que dia chato, eu estou enfastiado, quer dizer, acumulado. Médiuns acumulados com energia ficam enfastiados. Não estou sentindo gosto por nada, estou sem tesão de fazer nada, não é falta, às vezes é excesso. E aí, que estranho, tá chato o dia, né? Porque tá acumulado. É isso que acontece quando um médium é igual um jogador que para de jogar e engorda. Aí vai correr no campo, não tem a mesma performance, né? Então, é legal, um médium tá ativo, funcionando da forma que ele quiser no grupo que ele achar que deve. E seria bom o médium também, ele ter alguma atividade física regular. Tipo andar um pouquinho, meia hora, ou fazer academia, ou basta andar um pouquinho.
ou movimentar o corpo dele. Por exemplo, Guga, eu acumulo muito, só que todo dia eu estou em alguma palestra, algum curso, eu fico em pé horas, então o meu desgaste físico leva energia. Se eu ficar, por exemplo, fiquei de férias o mês passado, comecei a me sentir acumulado, então comecei a fazer atividades mesmo em casa. Eu me mudei tem alguns meses, arrumava a caixa, passava o dia inteiro, que aí se eu ficasse só vendo TV ou descansando, eu acumulava. Eu sabia que eu tinha que fazer algo. Agora, trabalhando, a energia vai no que você está fazendo. Então, muitos médios acumulam, principalmente quando sai de um grupo e para, ou quando vai uma vez só num grupo e depois só na outra semana e a energia dele fica. Aí o preto velho aparece e fala assim, precisa trabalhar, mesifio. Só que o pessoal coloca isso como se fosse uma coisa doutrinária e fica aquela coisa de obrigação moral. E não é isso, é técnico. Você precisa movimentar essas energias. Agora, o grupo, vai no grupo que você quiser, mas se mexa, mano. Senão a energia acumula. Perguntas? E se acumular, professor? O que acontece com esse médium que não trabalha? Irritabilidade é o sintoma principal. A pessoa fica uma pilha, sem motivo. Porque uma coisa é a pessoa estar irritada por algo. Mas outra coisa, ela está irritada do nada. Não há um motivo. Porque a energia está acumulada, o corpo dela fica pilhado. Pode dar tontura sem motivo. Porque tontura tem 1 milhão de motivos, né? Mas sem uma motivação para isso. Dá uma sensação de estar meio enfastiado. Perde um pouco do tesão pelas coisas. Ah, o dia está com sol e daí? Não é depressão, a pessoa não está deprimida. Tá? É diferente de falar, pô, que dia, bom dia, sol, que legal que eu estou vivo. A pessoa abre o peito, né? Agora, ai, que dia. E ela está cheia de energia. O problema dela não é falta, como alguém que está caindo, mas o problema dela é excesso. Sensitivo que não trabalha, acaba acumulando. E alguns, Guga, é até metabólico. Não é moral ou espiritual, porque a pessoa tem os problemas dela, mas ela tem essa carga. Se ela trabalha, ela ajuda ela mesma. Mas quando para, acaba acumulando. E eu entendo uma coisa também, a pessoa chega no lugar e ela gostaria de participar e fluir, e recebe um pacotão de dogma no lugar. Quer dizer, não ajuda ela a fluir, ainda empacou ela mais. E ela começa a ficar dentro do envoltório moral da doutrina, seja qual for, e isso acaba prendendo ela por outro jeito. O mais legal, que você chega num grupo, pode fluir, o grupo te dá abertura, te ajuda a crescer, respeita as tuas opiniões e te ajuda a fluir. Quando alguém encontra um grupo assim, a energia dela vai ficar uma maravilha. Mas quando ela entra, às vezes, em algum grupo que fecham, travam, falam, não pode isso, não pode aquilo, começa com regra, a pessoa vai continuar travada. Eu atendi 3 casos bem interessantes, você pode falar até alguma coisa pra gente? 2, eu trabalho com o Caboclo Tupã, essa falange maravilhosa. 2 pessoas que estavam com fibromialgia, por não uso da energia. Eu conheci casos assim também, Guga. Isso aí já é uma coisa mais... tirando o motivo físico que dá fibromialgia, alguns médicos que eu conheci acumulado tinha fibromialgia que era psíquica, somatizando no corpo. Isso. Atuava, trabalhava, a fibromialgia sumia. Diferente quando a fibromialgia tem causa física, que aí é um processo do físico, mas alguns era acúmulo de energia. O Tupã falou, vai trabalhar que passa. E médios também tem outro detalhe, eles captam muita coisa do ambiente como se fosse uma esponja. Pô, se você só capta e não joga para fora, você vai ficar intoxicado. Quando você deixa fluir energia, você troca com o meio e você fica fluido, você vai e flui naturalmente. O terceiro caso já foi com o Preto Velho. Apareceu uma moça com as mãos muito vermelhadas, descascando a mão dela. Vi casos assim também. E o Preto Velho falou assim, você acumula muita energia na mão, vai fazer exatamente transferência de energia através das mãos. Por passe, por reiki, por alguma coisa. E ela foi, não tinha médico desse jeito naquilo. Ela foi fazer o curso de reiki, hoje é reikiana lá da casa e nunca mais teve Vi nada. Alguns casos assim também. Nunca mais teve Era excesso de energia nas mãos. Começava a fluir. E outra, supõe, Guga, que uma pessoa não está mais batendo as ideias dela com o grupo que ela vai. Isso. Você não deve estar num lugar que já não bate mais. Você tem que estar harmonizado com o que você vai, né? Aí o que a pessoa fala? Eu saí, parei porque não tinha grupo. Cara, você pode sair, vamos supor um médico, ele chega para a direção do hospital e fala, eu não quero trabalhar mais nesse hospital. Mas vai trabalhar em outro, porque você é médico. Agora o diferente seria, eu não quero mais ser médico. Veja, aí há uma diferença em relação ao que ele investiu e a trava que ele está fazendo. Um médium desenvolveu, não quero mais estar aqui, então esteja ali ou lá, mas fazendo o que você veio fazer. Não tem grupo nenhum, faz sozinho, se vira.
Mas parado vai dar problema. As cores. Tá. A parte das cores, criou-se muito mito com isso. Se você projeta um raio de luz em cima de um prisma, ele vai refratar nas 7 cores, que vai do vermelho até o violeta. É vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Por que um arco-íris tem 7 cores? Porque a passagem da luz solar pelas gotículas de água em suspensão nas nuvens refrata a luz solar, aparece 7 faixas de cores, um arco-íris. Então, na Índia, não cometeram esse erro. Esse erro é ocidental. Pegaram, então, o vermelho, que é a cor mais grossa, e o violeta, que é a cor mais sutil. Qual é a sequência? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Pegaram a base da coluna e botaram o vermelho, que é o mais denso, embaixo, pegaram o violeta e botaram em cima, que era o mais sutil. Aí ficou laranja por baixo, verde, amarelo aqui, azul, verde, azul, índigo e violeta. Só que os chakras não funcionam com a refração da luz. Isso foi uma coisa feita para se ter um padrão. Deixa eu te dar um exemplo. Esse chakra aqui, que é o azul, é azul ou depende do teor do que você está falando, Guga, naquela hora? Você está falando de amor, fica tudo rosa. Está falando de ódio, fica tudo escuro. Ficou quieto, fica azul. Então não tem uma cor só, ela vai variar de acordo com o que eu penso e sinto. O cardiorrespiratório, verde. Qual é a cor do amor que vocês escutam falar? Rosa. Uma pessoa cheia de amor não está verde, está tudo rosa. Então não se pode falar de uma cor só, mas de cores que aparecem fluindo de acordo com o que você está pensando e sentindo. Aí alguém fala, chakra amarelo? Eu te falo, depende do que você está comendo. Pô, o cara bateu uma feijoada, como que está amarelo? Né? Então, varia. E o chakra coronário é o que mais brilha com cores diferentes, porque é o que está ligado a coisas maiores da gente, com cores que a gente nem conhece ainda. Então, esse sistema de cores, na cromoterapia, se trabalha através de lâmpadas, as lâmpadas coloridas incidindo sobre a pessoa. Aí sim, você pode usar azul e verde vindo de fora para dentro. Mas os chakras é de dentro para fora, não segue o mesmo padrão. Então a irradiação de dentro para fora, ela tem que ir por objetivos. O objetivo que eu coloco naquilo vai gerar uma cor correspondente. Eu quero passar sentimentos legais para ele, a energia rosa é de tabela, não precisa nem pensar nela. Né? Deixa eu passar uma energia de vitalidade, um amarelo. Estou pensando no céu, fica tudo azul. Então as cores dos chakras não seguem o padrão da refração da luz. Porém, um trabalho de cromoterapia usando do vermelho ao violeta pode incidir a cor em alguém e melhorá-la de fora para dentro. Mas de dentro para fora não é o mesmo padrão. Existe, quando você vai fazer um tratamento com o terapeuta, ele fala, vou realinhar os seus chakras, ele sai... Isso, Guga, também gerou uma confusão. Também gerou uma confusão. Quando alguém fala alinhar chakra, não é que tem um chakra para a esquerda e o outro para a direita, que precisa botar no meio. Nós não estamos falando de coisas tridimensionais. Alinhar chakra seria assim, Guga. Meus pensamentos, meus sentimentos e minha energia estão integrados. Eu estou uno, equilibrado comigo mesmo. Da cabeça aos pés eu sou o mesmo ser, em equilíbrio na mente, na emoção e no corpo. Como o chakra segue, o que você está pensando? Se eu estou alinhado comigo, eles ficam dentro de um padrão equilibrado. Então, quando se fala de desalinhamento de chakras, é desalinhamento da mente com a emoção, da emoção com o corpo. Não é que o chakra está para lá ou para cá, mas está descalibrado, a mente está vibrando em algo, a emoção em outra. Tipo assim, a cabeça está cheia, aqui está uma porcaria. Outras vezes aqui está cheia, aqui está uma porcaria. Às vezes aqui está legal, embaixo está ruim ou vice-versa. Isso é que desalinhamento de chakras, não é para lá ou para cá. Quando você harmoniza e se equilibra, os centros ficam em equilíbrio com você. E aí alguém fala, Agamenon, você está desalinhado, vamos alinhar. Quer dizer, não é botar a esquerda ou a direita para o centro. Vamos alinhar a mente, as emoções, vamos unificar você com você mesmo. Medita, fica quietinho, se torna um com você mesmo. Isso é que é alinhamento. Mais uma, o chakra está ligado no emocional? Esse aqui, esses dois. Praticamente, os dois de cima são a mente. Da garganta, peitoral e esse é a parte nossa emocional. Pegando as emoções mais grossas aqui, as mais sutis aqui e aqui a comunicação. E os dois de baixo, o corpo humano. Então você pode dividir cabeça, peito e ventre. 2, 3 e mais 2. Fazendo o equilíbrio do corpo. A parte emocional normalmente é aqui. Amor,
sabe? Sentimentos bons, alegria, são diferentes de ciúminho, picuinha e raivinha. Dá uma olhada. Eu costumo dizer que esse chakra umbilical ele é croque-croque. Porque quando o ar entra no cardiorrespiratório, o coração fala assim, obrigado, irmão, que você chegou trazendo vida. Mas quando a comida cai cá embaixo, o que o sistema de digestão fala? Vem que eu vou te picotar inteira, vou te quebrar no meio, vou te pulverizar para puxar energia. Vem que eu vou te mastigar. Então, eu chamo de croque-croque pelo seguinte, sentimentos altos, leve isso. Agora cá embaixo, emoçãozinha, raivinha, para ser Agamenon, não me irrita que eu te quebro. É igual o chakra umbilical falando para comida. Então, aqui emoções mais grossas, tudo de pesado. Aqui emoções mais... Então, a parte emocional nossa, ela gravita entre aqui e aqui. Pode olhar se nós não somos altos e baixos. Guga, meu amor por você, mas não me irrita não. Nós transitamos. Agamenon, aquela lasanha estava bom, que bom, mas acabou rápido. Veja, então, nós, enquanto seres humanos, temos altos e baixos, a gente fica daqui para cá. A evolução vai mostrar naturalmente que com o tempo, cada vez mais aqui, menos os três de baixo, mais os três de cima equilibrado por esse aqui. E é isso que eu acho que é a transição da humanidade. Sair da emoção casca grossa para um sentimento razoável. Nós hoje estamos fazendo isso, mesmo que não pareça. 500 anos atrás nós estaríamos na fogueira da Inquisição por um bate-papo desse. Século XIX, escravidão. Então nós estamos hoje cheios de problemas, mas com algumas coisas que já abriram e que hoje a gente olha de outra maneira. Você calcula 500 anos para frente, caso a gente não destrua o planeta antes. Então, as coisas vão se encaminhando daqui para cá. Mas boa, no nosso caso, a gente está aqui e está tentando vir para cá pela parte espiritual. Muita gente está só aqui, não tem noção disso. Então você vive num planeta com gente mais aqui e gente querendo aqui. E nós estamos no meio. Nós todos temos altos e baixos por isso. Tem um lado legal, mas tem um lado ruim que puxa para baixo. A gente fica, à medida que vai evoluindo, vai aumentando e diminuindo a outra parte. Isso é a evolução nossa aqui. Eu acho que a evolução na Terra é até o chakra cardiorrespiratório. Depois que passar daqui para cá, vai ter que ter um outro lugar que não precise comer coisa grossa e nem ir ao banheiro para defecar. Pô, se você quer desenvolver a mente, vá para um lugar que não tenha corpo humano grosso igual esse. Desenvolva a mente num outro veículo. Mas encarnado na Terra, vai ter a mente e vai ter o corpo. E o meio. E a gente vai ter que lidar com os dois. É a Terra onde a gente está. Eu sempre brinco, quem mandou reencarnar aqui? Agora já era, só sai pela morte. A única coisa boa é o café. É o café, e para quem não sabe, pessoal, eu descobri porque que o preto velho vem. Porque lá em cima não tem café, então ele vem buscar café cá embaixo. E eu acho que sem café não é possível ficar encarnado, né, Gu? Você também, né? Isso aí é prova. O pessoal que está aqui também. Eu perguntei essa do sentimental, porque uma vez entrou um rapaz, nós tratamos ele, eles são todos equilibradinhos. Aí ele pegou o carro, foi em casa buscar a esposa, para voltar para o centro. Aí levou uma fechada, filho disso, isso. Quando ele chegou lá, já o médico descalibrado. Volta para dentro. Exatamente, descalibrou. Porque é aquela coisa, né, Gugu? Uma coisa você está numa reunião, outra coisa está entre as pessoas no dia a dia. E aí está a tarefa nossa, estudando a parte espiritual, como é que a gente consegue, de alguma forma, lidar com a loucura que é o mundo hoje. E tentar fazer o melhor que for possível. Nem sempre vai ser possível, mas você vai tentar o melhor. Faz parte desses altos e baixos de quem está encarnado na Terra. Está cheio de estudante espiritual com mimimi. Tipo, por que o mundo é assim? As pessoas não são espiritualizadas. É o planeta que você encarnou. Você está julgando o quê? Que você então não reencarnasse aqui. Desde que está, a reclamação não te tira. Então, dê um jeito de se adaptar e ao mesmo tempo, por dentro, criar conteúdo para não ficar absorvido pelo meio. Mas o conteúdo que te ajude a sobreviver no meio, não é renegar o meio. Por exemplo, o aluno do primeiro ano quer passar para o segundo, o do segundo quer passar pelo terceiro. Então, ao passar de ano, Guga, você não vai falar assim, eu passei de ano porque eu almejei progredir de série. Você não vai falar assim, eu quero sair da primeira turma porque ela é uma porcaria, ela é grossa, por isso eu quero sair. Isso não é passar para o segundo ano, é fugir da turma. Então, uma coisa é galgar um outro lugar por evolução. Outra coisa é, a Terra é um planeta denso, queria que quem não fosse bom fosse expelido e eu ficasse. Quer dizer, você quer que o resto dos alunos seja expulso por causa do teu ego. Quem mandou você vir para a sala onde eles estão?
que ficasse do lado de lá. Então não adianta reclamar. Então o que você faz? Em lugar de demonizar a turma, melhora e passa de ano para não descer na mesma turma. Conclusão, você quer escapar da Terra? Vive, cresce e melhora. E não tentar fugir dela, que é o que muita gente tenta fazer. Eu queria ir para outro planeta. É fuga. Eu gostaria de ir para outro lugar, mas quando eu estivesse pronto para isso, porque eu passei de ano. Enquanto eu não passar, eu acho que aqui é a escola melhor para mim. Eu vou trabalhar nela até eu chegar numa série melhor. Mas o que eu tenho visto? Essa série aqui é ruim, não quero ficar. Então quem mandou você descer? Já que tá, agora tenta fazer o melhor que dá, mas não por fuga. A hora que você cair fora para outro lugar, vai voando por mérito, não tentando um voo, escapando pela porta do fundo, cara. Que aí, então não precisava nem ter descido, ficasse lá. Você não ia perguntar dos novos chakras das crianças? Sim, tem uma orientação, né? A gente... Fala um pouco mais alto. Tá. Como é que ficam os chakras das crianças agora, essa nova era, né? Esses espíritos mais evoluídos? Vamos lá, alguns, né? Quando se fala de espírito mais evoluído, não é que vem uma leva que vai substituir, não. Isso tudo é gradativo, vai descendo umas consciências mais arejadas, lentamente elas vão, com o tempo, melhorando tudo. Porque do jeito que algumas pessoas falam, parece que vai descer uma pleia de espírito iluminado, só que vai virar maravilha, não vai funcionar. Isso tudo é gradativo, né? Com o passar do tempo. Eu vou começar por outro ângulo para você entender. Se falava, Guga, no ocultismo, que o espírito só estaria totalmente reencarnado no 7º ano. Por que se falava isso? Quando a criança nasce, o chakra do alto da cabeça está 100%, que é para crescer o cérebro. E o chakra da base está 100% para crescer o corpo, os ossos, o sangue. Os dois da ponta, o que aponta para cima e para baixo, estão 100%. Os outros estão na horizontal, da testa até o ventre. Eles não estão funcionando 100%. Vou te dar um exemplo. A criança, os primeiros meses, não ingere sólidos, porque o sistema de digestão leva 4 a 6 meses para solidificar. Então o chakra umbilical não está toda. Ele vai ficar toda quando a criança começar a ingerir sólidos. O chakra laríngeo, comunicação. A criança não está falando, não é exigido. Quando a criança começa a falar, esse centro... Então, quando a gente nasce, os centros vão sendo estimulados. Funciona parcialmente. O frontal, o bebê com 2 meses não enxerga bem. Ele tem atenção saltuária. A coisa mais difícil é um bebê focar algo, porque ele estava dentro do útero sem ver nada. Quando ele sai, tudo se mexe. Ele pode ver, criança não foca. É do 3º mês em diante que ela começa a focar. O chakra frontal começa a fluir. Então, desse conjuntinho, o chakra cardíaco, a criança no 1º ano, o pai e a mãe é dela, rouba o brinquedo do outro. No 3º ano ela já divide, a noção de troca social já existe, esse chakra vai ativar. O último chakra que ativa é o do baixo ventre, porque a criança até 4, 5 anos não tem uma pulsão sexual ainda que você possa definir como a gente faz. É entre o 5º e o 7º ano que vai aparecendo essa diferença. Então o chakra geniturinário é o último, ativa, aí você fala, aos 7 anos o espírito está lacrado. Quer dizer, basicamente os 700 são 7 ferrolhos para segurar o espírito no período infantil até acertar. O que acontece? A nova geração vem para mexer com o meio ambiente, que é o mesmo que é o nosso, mas com a tecnologia alterando muita coisa, e aí vem um desenvolvimento desse centro aqui maior por causa da internet, televisão, coisa, por exemplo, a carga de luz que a gente absorve no frontal é maior do que a dos nossos avós. Tela de computador, celular, televisão, luz o tempo inteiro. E a carga de informação que entra é muito rápida. Você vai deitar, está cansado, cansada. Só que a mente fica em looping girando, é muita coisa para processar. Aí a pessoa fala, eu queria dormir, mas eu não consigo, porque a mente fica girando, que é o excesso de luz e informação. Então a garotada que está vindo hoje, elas vêm com esse centro aqui preparado para lidar com a tecnologia, mas sem a intoxicação que a nossa geração está passando. Então já vai vir com algo melhor no frontal, por exemplo, para calibrar melhor a informação sem ficar alienado ou exacerbado. É um exemplo que eu estou dando. Então eu acredito que à medida que as gerações forem sucedendo e o meio mudando, os chakras vão se adaptando e surgindo novas funções. E aí o pessoal que vai reencarnar para frente vai vir adaptado já para esse tipo de coisa. Quer dizer, a nossa geração, a Agamenon estava conversando sobre educação de filhos. A gente, hoje, tenta passar para os nossos filhos algum valor de caráter espiritual que a gente tem.
nossos pais não tinham como passar isso para nós, porque nem eles tinham. Então é claro que a nossa geração pode tentar contribuir com a nova geração com um conteúdo a mais do que a geração anterior com a nossa, não é isso? A nível de pais e filhos. Essa garotada que vem, o que acontece? Os filhos dos filhos dele vão cada vez ganhando mais, e isso tudo, quem for descendo, já vai estar no nível para aquilo. É por isso que muita gente fala que a humanidade dando um upgrade, uma mudança, que não está atrelada a calendário nenhum, porque calendário varia de cultura para cultura, porque quando você fala calendário nosso e o do outro, porque vai ter que regular pelo teu. E aí o pessoal amarra isso com a ideia de apocalipse e tal. Quando está falando, humanidades evoluem, cara, ao longo do tempo. Então a humanidade hoje não é de 500 anos atrás com fogueira. De 500 anos à frente vai ser diferente. Então é claro que você vai dando um upgrade, né? Vai melhorando devagarzinho. As novas gerações que vierem entrando, elas vão vir já. Imagina alguém que ficou desde a Idade Média sem reencarna hoje para usar um computador, um celular como? Ele está todo defasado. Ele não tem know-how para lidar com aquilo. Agora alguém que está ali já veio preparado. Então nesse sentido você tem uma mudança de mentalidade, de chakras. Só que isso não é da noite para o dia e não está atrelado a religião nenhuma. É um processo planetário, que aí se fala de transição. Mas o pessoal pega a transição e joga no bojo de apocalipse, punir os outros que vão ser degradados para outro planeta. Todo mundo, menos ela e o grupo egoísta dela, que vai ser os resgatados. Tem que falar claro, cara. É um ego de grupo. Imagina alguém fala, vai ser uma parte da humanidade vai ser levada para outro lugar. Por quê? Porque não tem nível para ficar na Terra. E por que não tem nível? Porque tem altos e baixos. Eu sou o primeiro a ir. E esse pessoal que está aí acha que vai, não vai por quê? Então fica aquela coisa, eu sou melhor do que o outro. Aí aquela coisa, Guga, você vai, mas vai servir de mentor. Quer dizer, até nisso ele tem pedigree. Quer dizer, aí vai para um planeta, tá? Não vai para ralar? Vai, claro. Então, todo mundo que fala em transição acha que vai ter transição de alguém para fora, menos ela. Isso já é o ego dela julgando o próximo. E isso, se ela julga o outro, ela vai ser a primeira a ir. Isso é questão óbvia. Alguém de alto nível não iria ser degradado. E se tiver um degredo, não fica nem nós aqui. A gente se conhece, mas o egão é grande. Então a geração que vem, ela vem já dentro de parâmetros melhores. O cérebro vai estar maior, do corpo humano está desenvolvendo, a noção de percepção da natureza, a ecologia vai ter mais respeito por gerações. Então nesse sentido os chakras eles vão ter que lentamente ir nessa mudança. E a galera que está vindo para fazer essas mudanças já vem calibrada agora. Não é uma multidão como todo mundo. Aí vai descer um monte que veio das Pleiades, um monte de Sírios, um monte de Órion. Cara, não interessa de onde vem. Se o cara vem tranqueira, ele vai fazer tranqueira. Se vem legal, ele vai fazer coisa legal. E tem geração... Isso aí todo mundo fala, seja na área espírita, ocultista, oriental, de que seres de luz vêm descendo lentamente para ir melhorando. Só que hoje nós estamos misturados. Alguns desses seres e outros cavernosos, tudo no mesmo plano. Então você tem muita luz e muita... Com o tempo, a luz aumentando, a treva diminui. Por evolução, não pelo decreto que eu, religioso, estou dando em cima do calendário de alguém. Por isso, quando alguém fala em transição, eu pergunto, transição de quem, em qual contexto, em qual religião? Porque eu não consigo imaginar. Estão degradando pessoas já para planeta, o pessoal chega a escolher planeta para onde vai os degradados. O grau de arrogância é enorme. Ai, Guga, você vai para um planeta meio pesadinho. Já o Agamenon vai num lugar mais ou menos porque ele fez lasanha para nós. Opa. O Otto, que me hospeda, vai para um lugar superior porque hospeda a minha aqui quando eu venho. Então, as pessoas vão fazendo isso, cara. E eu não acho... daí a tua pergunta, eu acho que esses chakras mudam e novas gerações vêm com isto para frente, é natural. Só que até isto acontecer, leva o tempo que tiver que acontecer de transição. Nisso pode ser que a gente volte na frente como um desses também trabalhando, ou estejamos em outro lugar. Vai saber. O lance é, fica bem aqui dentro. Se você for para lá, leve-se bem. Se você encarnar, leve-se bem. For para cá, leva o bem. Então, não se preocupe onde você vai estar, e sim como que você é e como que você está. É isso que te resolve. Pelo menos é o que eu acho. Não, correto. É a transformação de dentro para fora, né? Que é o que você vibra. Não é a religião, não é a cor, não é o credo, não é nada. O outro. Dentro desse contexto todo, né, a evolução também do parapsiquismo. E a tua pergunta também. Os chakras desenvolvendo mais, o parapsiquismo da pessoa aumenta.
Por exemplo, aumenta o grau de telepatia, o grau de clarividência, o grau de energia, e as pessoas vão melhorando, os chakras vão se ampliando, né? Então, você pega... Hoje a gente depende da comunicação verbalizada. Daqui a pouquinho, um sentiu o outro, não precisou falar nada. Ai, então para que eu voz? Para o canto. Mas para a comunicação entre nós, pela energia, você já percebeu. Então, por isso que no plano espiritual ninguém tem cordas vocais, não precisa, vai direto. E outra, se comunicam perfeitamente, mas aqui é articulado, que aqui é um campo, é um robozão o corpo humano, todo articulado. Eu acho, Agamenon, que o corpo humano é uma prótese de carne. Nós entramos numa prótese para desenvolver neste meio. E aí um dia a gente sai da prótese. Só que você fica hipnotizado pela prótese, quando você sai, você acha que você é ela. E não mais o espírito fala, eu sou uma pessoa, homem ou mulher. Não, você é uma consciência que esteve, homem ou mulher, num corpo. Vai para o teatro, Guga, interpreta um personagem, aí sai e vai para casa como se fosse o personagem, não tira a roupa. É o caso da gente encarnar, quando desencarna não quer passar porque fica preso no personagem que você foi. E, ao invés de desvestir e falar agora para as estrelas, aí um monte fica agarrado nesse plano por causa disso. Ainda é aqui, na mente. Isso que ele perguntou é importante, porque eu tenho atendido muita gente com... eu sonho que uma coisa vai acontecer e acontece, sonhos premonitórios. Eu estou em casa e eu começo a sentir que tem uma pessoa do meu lado. E eu olho, não tem ninguém. Eu estou tomando banho e começo a escutar vozes. E essas coisas estão abrindo as pessoas não estão com preparo. Exatamente, porque antigamente as pessoas sentiam isso, eram reprimidas religiosamente. Hoje essa repressão ainda existe, mas ela é menor, porque a informação abriu muito com a internet e outras coisas. Mas hoje tem mais gente encarnada na Terra, 8 bilhões. Então aumentou o número de gente sentindo coisa também. E a própria sensibilidade humana, ela está... Veja, hoje o nosso cérebro é maior do que em outras eras aí, né? Lá atrás, o homem primitivo tinha um cérebro menor. Então é claro que esse cérebro aumentando, os 2 chakras, eles vão ter uma condição melhor. Então por isso que eu acho que para frente, os chakras da gente vão melhorar muito, e quem estiver vindo já vai vir com essa vibe mais... melhorada do que a nossa, né? Uma pergunta que muita gente vai fazer: quem já está encarnado, o chakra vai se modificando? Então, aí é que acontece. Ou só os novos chegarem? Né? Aí é que está. À medida que a gente está melhorando, o sistema melhora junto, porque reflete o que a gente pensa e sente. Veja, alguém está vindo de lá calibrando, mas eu estou vivo, eu também estou calibrando. Eu estou melhorando, e outra, eu estou melhor do que quem vai vir. Porque quem vai vir ainda vai ter que se adaptar. Eu já estou adaptado e no meio. Então, quando eu sair, eu posso estar numa condição melhor do que ele, que ainda não entrou. Pode entrar e não conseguir fazer o que eu ia fazer. Independente dessa consciência de Exata. Então, isso tira muita crença de que quem vem de um lugar muito sutil, muito maravilhoso, uma consciência muito expandida, vai chegar aqui. Exatamente. E aí a vida dele vai ser maravilhosa. Dá uma olhada em Jesus. Krishna, dá uma olhada, os caras descem. Eu acho que o grande problema deles foi a lerdeza humana. Jesus falar um ensinamento, o quê? Buda falar, o que você falou? Então, lidar com a infantilidade da humanidade, incluindo nós também, vocês também, deve ter sido mais difícil para eles, cara. Então, o fato de ser um ser evoluído não significa que aqui você vai, porque aqui não é fácil, né? E aí a gente estando encarnado aqui e consegue ainda fazer alguma coisa, isso já é uma coisa fantástica. A gente está desenvolvendo também. E outra, estamos desenvolvendo mais do que a gente pensa. Verdade. Tipo assim, galera que vai vir, capricha aí, porque nós estamos caprichando aqui, e se vocês não capricharem aí e descer melhor, nós vamos estar melhor que vocês. Tem que ser produtivo e proativo e melhorando. Sempre. O tempo todo. Sempre. Tipo assim, galera, vem forte, senão nós vamos dar de goleada em vocês. Sempre, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Já estamos aqui com 1h05, 1h03, né? Perguntas? A gente tem uma perguntinha aqui, professor, mas eu acredito que você já respondeu sobre os chakras, porque mais consciência não deixa de ser, então, essa nova consciência do ser humano, a despedida da dor. Não, de jeito nenhum. Os chakras, eles estão mais equilibrados, e isso é uma despedida das dores do corpo, e se relacionado às glândulas, se perde, se não tem essa glândula, como é que fica? A pergunta é boa, porque, por exemplo, o Guga perdeu um braço no acidente, ele desencarna, ele está sem braço? Não, o corpo astral dele plasma.
Então, a influência não é daqui para lá, é de lá para cá. Então, você tem chakra e glândula. Se você perde uma glândula, não afeta o chakra. Mas, se o chakra está desregulado, ele afeta a glândula. É sempre da energia para o corpo, não o contrário. Senão, qualquer pessoa que desencarna com um problema levaria ele para lá. É de lá para cá. E o lance dos chakras, mesmo alguém evoluído encarnando, pode dar uma topada numa pedra e machucar o pé. O meio físico, ele tem suas leis básicas. Jesus desce aqui, Buda vai ter gravidade em cima deles. Não é o fato de você ter evolução, que você está no meio grosso, estando no veículo grosso, tem leis da matéria. O que varia é o nível de consciência ao usar o veículo. Aí é que está a diferença. Não é que a dor física some, porém uma dor some, a dor do vazio. Porque está preenchida agora por algo maior. O Buda tinha uma frase que eu acho espetacular, Guga. Buda dizia, abaixo da iluminação só existe a dor. Por quê? Em sânscrito tem uma expressão chamada Buddhi, que é iluminação, ou um estado de inteligência avançada. Alguém que alcança o estado de Buddhi torna-se um Buda. Se Buddhi é iluminação, Buda é iluminado ou aquele que despertou. Então Buda não é o nome de um cara. O nome dele era Siddhartha Gautama, 500 a.C. Alcançou o Buddhi, passaram a chamá-lo de Buda, que é um título, não é um nome. Então, algo búdico, vem de Buddhi, vem de Buda, que é o que? Iluminação. Significa que se eu me torno um Buda, tudo que eu era antes ficou para trás, desaparece toda a dor da minha ignorância. Se eu estou abaixo dessa luz, a dor continua, que não é a dor do corpo, mas a dor da consciência na ignorância. Por isso o Buda falou, abaixo da iluminação só existe a dor, que não é a dor física, porque o corpo humano tem limite. Mas a dor do espírito, cara, o vazio consciencial, a ignorância, a arrogância, toda essa porcaria que alguém elevado já não tem. Então a dor existe no plano material. E, por exemplo, o Buda entrou num lugar cheio de caco de vidro, ele vai cortar o pé. Agora, ele não vai sair com o pé cortado e irritado. A gente vai cortar o pé e vai sair irritado. Então a diferença não é o caco de vidro ou o pé, é a maneira que um ser evoluído lida. Agora, quando se fala de dor, não ter dor, não é a dor física, é a dor moral ou espiritual. Essa, ela desaparece. E a gente ainda está em altos e baixos com isso, porque a gente não é um Buda, nós não somos nem um Budinha, quanto mais um Buda. A gente... No Tibete, se falava de Bodhisattvas, que eram homens e mulheres que já estavam na iminência de alcançar o Buddhi, ou já podendo se tornar Buda, mas não se tornava para permanecer próximo da humanidade e ajudar. Foram chamados Bodhisattvas. Seria o Buda estagiário, é o Buda residente. Ele não é médico ainda, mas já atende. Então, se fala, nós no caso, nós não somos nem Bodhisattva ainda, quanto mais Buda. Né? Na verdade, nós somos bundões, nem Buda, bundões, aqui na Terra ainda. Gente, mais alguma pergunta aqui que a gente vai finalizar? Esse papo é incrível, né? Quando a gente começa a conversar, a gente vai embora. Aí a gente deixa para a próxima, em julho, quando eu voltar ao Rio. A gente mas você já sabe quais são as condições para eu vir fazer a live aqui. A Gamenon vai fazer um big almoço para repetir a história. Já se comprometeu aqui. Vamos ter o café. O café da Adriana, suco de limão ali maravilhoso. Colhido aqui. Eu quero toda a mesma infraestrutura dessa vez, senão não vai rolar. Em julho já vai estar uma temperatura mais amena. A gente não vai sofrer tanto com calor. Mais alguma pergunta para a gente fechar? Acho que podia até ajudar essa galera que está sofrendo muito, achando que não vai alcançar uma consciência superior, porque acredita que só o pessoal de fora não, que besteira. vai poder fazer essa transição. Outro dia, estava falando com o Otto isso. Outro dia, alguém falou assim para mim, Guga, Wagner, como é que você se imagina sendo um mestre ascensionado lá na frente? Eu falei, eu não imagino isso, que eu estou preocupado com a palestra que eu vou dar hoje. Cara, eu não tenho a menor pretensão. Meu negócio é fazer uma ótima palestra, ou estar aqui numa lá, passar uma informação boa, que clareie o tema para ajudar o estudo de outras pessoas. E outro dia me perguntaram, como é ser um mestre? Eu falei, não tenho a menor ideia. Pergunta só para um mestre. Então, muita gente ficou com isso. A gente está desenvolvendo muito. É o que eu falei, não é só quem vem de fora, tem também quem já está dentro e indo para fora. Precisa valorizar o pessoal que está dentro, como valorizar o que vem de fora. Você tem o teu filho pode ser alguém assim, pode, mas o teu filho está dependendo de você educar ele, tem que ter alguém legal para dar cancha. Então, tem gente boa vindo de fora e tem gente boa ralando aqui dentro.
E quando alguém fala assim, esse planeta está perdido, só tem gente ruim, que nada, eu conheço um monte de gente muito boa, ralando, ajudando. Pô, os grupos aqui do Rio, todos arrecadando alimentos nas palestras para levar lá em São Paulo. Tem um monte de gente boa encarnada. Então a pessoa fica com a autoestima baixa. Eu estou aqui na Terra, e daí? Você podia estar em Andrômeda, faz o melhor que você puder, aproveita o tempo e dá um upgrade, não é só quem vem de fora, não. Quem está dentro também está dando uma subida grande, se souber. Maravilha. Tem essa preocupação, né? Parece que o pobre veio pagar pecado. Exato! O que eu estou fazendo aqui? Fica aquela coisa de só pagar karma. Pô, cara, o planeta nosso tem altos e baixos, tem muita coisa pesada, mas tem flor, poesia, música legal. Para quem gosta, é claro. Poema que eu adoro, alegria, tem um monte de coisa legal. E tem um monte de coisa pesada, porque isso é um planeta de dualidade. Então não tem só coisa ruim, também tem coisa boa. O ser humano é a mesma mescla. Dentro dele não tem só gente aprontando, tem gente criando, melhorando e também trabalhando. E tem gente que vem de fora para ajudar nesse processo e tem os que já estão, porque se pensar bem, um dia nós também estávamos fora antes de vir para cá. Inclusive, professor, todo mundo sabe que você é um professor muito amado, muito admirado, está todo mundo aqui sentindo muito honrado, tá, dessa sua aula mais uma vez, mas estão dizendo aqui que você é um grande poeta. Tem um poeminha aí pra gente? Olha, eu escrevo bastante e eu faço muitos poemas também. Só que os meus poemas são todos ligados à parte espiritual, né? Eu sigo muito a linha dos poetas místicos, embora eu mesmo não seja um místico no pé da palavra. Eu gosto muito do Fernando Pessoa, Jalaluddin Rumi, aquele poeta sufi que era um arraso. Olavo Bilac, aqui, que fazia poema sobre as estrelas, né? Cara, eu às vezes pego uma vibe espiritual, escrevo um monte de coisas legais, seja eu ou seja captando do lado de lá. Então eu coloco no Instagram um monte desses poemas, são sempre poemas remontando a algo espiritual, né? E aí lá no Instagram tem um monte que eu vou colocando, à medida que eu escrevo, vou lá e coloco. De hoje não tem, de última hora, me pegou de surpresa. O Wagner me deu um livro, aquele livro foi canalizado, né? Gente, isso aqui é poesia, isso aqui é maravilhoso. Esse aí tem várias, Gente, Falando de Vida Após a Morte. Super indico. Quer ler uma para eles? Cara, não é que tem tantas aqui dentro, tem um monte. E tem esse aqui que é o de Saídas do Corpo, que é o Viagem Espiritual. Que é o que tem as imagens coloridas, aqui dentro. Eu fiz 14 livros esses anos todos, né? Porque eu escrevo bastante. Esse daqui tem vários exercícios, né? Várias dicas para saída do corpo. Agora, esse aqui que foi psicografado, isso, né? Foi maravilhoso, são mensagens. Inclusive, lá no site do IPPB, tem vários livros meus para download gratuito. IPPB. E alguns amigos meus também, ippb.org.br. Tem um livro lá, que é o Sakuras Espirituais, que conta a história da União Espiritual Brasil e Japão, e tem um que é o Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, maravilhoso, Guga. Tá, depois eu vou te passar pelo WhatsApp para você, que você vai... E o pessoal pode entrar lá e baixar, tem várias coisas lá. Quando ele me passar pelo WhatsApp, eu passo para vocês pelo WhatsApp também, quem quiser. Eu vou passar para você, Guga, o Sakuras Espirituais e o Ensinamentos Extrafísicos. Depois pode liberar o link para todo mundo, que está lá mesmo em aberto. Tá, beleza, fechou. Gente, gratidão. O que vocês estão olhando aí? Que levantou, de repente levantou todo mundo. Só eu e você não sabendo o que eles estão fazendo. Eu acho que a gente está com saudade da voz por detrás. A gente não ouviu ainda essa voz. Então, fiz uma pergunta. Eu mostrei ela para o público. Aí que eu percebi que ela estava fazendo uma live. Entendi. Gente, gratidão. Júlio, ele está voltando. Se Deus quiser, a Agamenon está fazendo... Se o Agamenon vier, não, ele vai vir, já se comprometeu. Érica, você não pode largar ele até julho, tá? Isso. Depois de julho, faça o que você quiser, mas até julho... Você segura. Ele não quer, nem eu venho. Tá? E ele, como é gaúcho, fala, bate! Bate! E você sabe, né, o Agamenon, quando o gaúcho desencarna, ele tem uma expressão criativa. Você imagina o gaúcho ali, na Borda de Medeiros, em Porto Alegre, ou na Rua da Praia, foi atropelado ou caiu duro, aí o gaúcho desencarna, olha o corpo e fala, bate, eu tô trimorto. Eu adoro o Rio Grande do Sul, vou lá em Porto Alegre, Caxias, tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul. Professor, nosso planeta tem chakras? Tem, eu sempre achei isso. O planeta como ser vivo,
ele tem que ter pontos por onde a energia cósmica entra e sai. Google, o que eu vou falar é especulação. Alguns acham que o Polo Sul e o Polo Norte, o Polo Sul são os dois chakras, coronário e base. E eu acho que os antigos construíam templos onde eles percebiam linhas de energia que formavam um centro energético, as chamadas leis, ou leis, que os celtas trabalhavam. Então eles construíam templos em cima de lugares altamente energizados. Então deve ter lugares com chakras maiores, eu acho que a Amazônia deve ter um grandão, Polo Norte, Polo Sul, e lugares menores, talvez onde a pirâmide está em cima, Stonehenge, que são centros que os antigos montavam. Eu acho que, inclusive, o que eu vou falar, eu não posso provar para vocês, vocês podem nem acreditar. Uma vez eu via um monte de discos voadores, naves, em torno da Terra, e eles projetavam como se fossem lasers energéticos. Eram naves que não refletiam luz, não eram vistas. Projetavam feixes de laser sobre a aura planetária. Eu fui levado por um mentor para ver. E esse mentor espiritual me falou assim, do mesmo jeito que se faz acupuntura na aura de um ser humano, povos extraterrestres fazem acupuntura com a aura do planeta para vazar um pouco de negatividade para fora, utilizando pontos específicos da aura do planeta. Eu vi isso fora numa saída. Não foi, tem outros relatos e outros também falando, mas eu não posso provar isso para ninguém. Minha história é essa. Pô, quantas vezes eles já não falaram pra gente? Esses 2 ou 3 dias a gente vai fazer uma limpeza psicosférica extremamente carregada. Deve ter vários métodos, mas um deles é a acupuntura e não usa agulha, usa feixes de luz, de laser, isso é bem incríveis para mexer na aura planetária. Ai, adorei saber isso. Quando as naves pousam em alguns milharais, que ficam aqueles desenhos. Esses crop circles, né? A gente não sabe, porque tem várias teorias, né? Mas pode ser, eu acredito que é lance de energia, cara, de alguma forma que vai criando. E tem uma outra teoria ocultista dos devas, as divindades da natureza, que poderiam estar criando formas de comunicação diferentes também. Não só extraterrestres, mas devas, seres da natureza. Tem outra explicação que o pessoal fala também. É para se estudar. É um mistério, mas é uma coisa que é real. Tudo bem, povo? Gente, gratidão. Pessoal, até mais, viu? E Júlio, ele tá de volta. Foi uma aula maravilhosa. Foi.